seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h04. Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Edmar Silva, aqui pela Mais FM 87.9. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo em 87.9. Nosso site está com problema, não está no ar. Depois eu vou ver aqui o que aconteceu, porque o site não está funcionando. fmmais.com.br hoje aqui deu tilt. Mas é isso, a gente está aqui trazendo para trazer para você as principais informações do dia, os principais destaques do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis, né? A nossa querida Manchester Goiana. Muito bem, hoje é que dia? Hoje é dia 21 de janeiro. 21 de janeiro é seu programa 02 de 2021. Você vai ficar muito bem informado aqui no canal da 87.9, tá certo? É isso aí, um abraço para você que está ligado, você que está no Facebook, na nossa live no Facebook, compartilhe com seus amigos, né? Curte aí, compartilha, passa para frente, para que mais pessoas possam estar aqui ligados e bem informados. Tá joia? Tá joia, 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 joia. Muito bem, vamos começar então. A gente começa com os portais de notícias nacionais e eu começo com o portal, deixa eu ver aqui, portal G1, a Air Force One. Avião de Trump retorna à base aérea após problema elétrico. O presidente americano estava a bordo da aeronave que seguia para o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Mais de 2 horas após a primeira decolagem, Trump continuou a viagem em um avião menor. Então, um avião do presidente Trump, né, dos Estados Unidos, deu problema, enfrentou um problema elétrico e precisou voltar à base aérea conjunta Andrews, em Maryland. Nesta terça-feira, dia 20, no horário local, quarta-feira, 21, horário de Brasília. O presidente americano Donald Trump estava a bordo da aeronave a caminho do Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O problema foi detectado cerca de 30 minutos após a decolagem. Segundo o comunicado da Casa Branca, a tripulação identificou um pequeno problema elétrico. Após a decolagem, a tripulação do Air Force One identificou um pequeno problema elétrico. Por excesso de cautela, a aeronave está retornando à base conjunta Andrews. O presidente e sua equipe embarcarão em outro avião que seguirão viagem para a Suíça, disse o comunicado, né, que foi divulgado pela Casa Branca. Né? Segundo a agência de notícias Reuters, a aeronave pousou em segurança por volta de 1h10 da manhã, né, horário de Brasília. Por volta de 2 da manhã, também horário de Brasília, mais 2 horas depois da primeira decolagem, o presidente seguiu viagem em um avião menor. É isso, né? Então, susto aí para o presidente americano, né? Que teve problemas no seu avião.
É isso, essa é a notícia internacional que a gente destaca aqui. Deixa eu ver aqui, nós vamos ver as notícias, o giro de notícias, deixa eu abrir aqui, cadê aqui mais notícias? O giro de notícias, o Alan Barbosa, ele fala sobre as notícias do dia e fala especialmente sobre o registro do recorde de feminicídios no Brasil. Vamos ouvir o Alan Barbosa. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. 1.470 mulheres foram assassinadas em 2025 em todo o país, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, número superior ao de 2024, quando 1.464 mulheres foram mortas. Em média, são 4 vítimas por dia. O quantitativo recorde de feminicídios representa um aumento de 316% em uma década. O crime de feminicídio foi tipificado em 2015. Perícia nos aparelhos celulares dos 3 técnicos em enfermagem deve esclarecer a motivação para os assassinatos de 3 pacientes em um hospital particular do Distrito Federal, de acordo com a expectativa da Polícia Civil. O principal suspeito é Marcos Vinícius Araújo, de 24 anos, que teria aplicado medicações indevidas e até desinfetante em uma das vítimas. Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos, e Marcela Camille Alves da Silva, de 22 anos, teriam ajudado a acobertar os crimes. Os 3 estão presos provisoriamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que convidou o presidente Lula para integrar o Conselho de Paz de Gaza. Trump disse que Lula tem um grande papel e que gosta dele. O mandatário brasileiro ainda não respondeu ao convite. Pelo contrário, em evento no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, acusou o estadunidense de tentar governar o mundo por meio de redes sociais. A ex-deputada federal Carla Zambelli pediu a troca dos juízes que vão julgar o pedido de extradição dela para o Brasil. O pedido foi feito em audiência nesta terça-feira em Roma. Por conta disso, a análise foi adiada pela 4ª vez. O tribunal vai estabelecer um prazo para manifestar se aceita ou não o pedido. O Flamengo deve entrar em campo no clássico contra o Vasco com o elenco principal e com o técnico Felipe Luiz à beira do gramado. A decisão do rubro-negro foi informada nesta terça-feira após reunião da diretoria com a comissão técnica. No Vasco, a dúvida é se Ryan vai entrar em campo. A joia da base está sendo negociada com clubes ingleses. O clássico será nesta quarta-feira, 9h30 da noite. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Edmar Silva. Muito bem, nós ouvimos aí o Alan Barbosa, né? O Alan Barbosa trazendo os principais destaques do dia. Você viu aí, né? As informações do Alan Barbosa. A gente vai trazer aqui sempre pela manhã a participação do pessoal da agência Rádio Web com o Giro de Notícias, né? Que é um resumo das notícias do dia. Bom, sobre o tema que o Alan Barbosa mencionou, o Portal G1 também traz aqui essa matéria, né? Brasil tem queda de assassinatos pelo 5º ano seguido, aponta o Ministério da Justiça. Dados indicam 34.086 mortes violentas em 2025 e uma redução de 11% em relação ao ano anterior. Dados de São Paulo e da Paraíba, no mês de dezembro, ainda não entraram no sistema. Então, a notícia sobre segurança, né? O Alan Barbosa falou ali dos feminicídios e o Portal G1 traz aqui um balanço do número de homicídios, assassinatos, né, que, segundo a pesquisa, caiu pelo 5º ano seguido. Né? Então, uma diminuição, uma notícia boa, né? Há uma diminuição no número de homicídios. Deixa eu ver o que aqui temos aqui. Já são 5 anos consecutivos de redução nas mortes violentas
de 2021 a 2025 e uma queda acumulada de 25% desde 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19. O recorde registrado na série histórica é de 2017, com mais de 60 mil assassinatos. Depois desse pico, números caíram em 2018 e 2019 e voltaram a subir em 2020. Desde então só houve quedas. Então, né, uma notícia boa, né? Sobre segurança no Brasil, a queda do número de homicídios. Muito bem, vamos ver que temos mais. O portal UOL traz a seguinte matéria. Com Flávio, clã Bolsonaro prefere risco de perder para Lula a passar o bastão. Políticos da centro-direita avaliam que, ao escolher o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para lançar a presidência, a família Bolsonaro optou por um nome menos competitivo, mas que garante o clã continuando a liderar os conservadores. Então, essa avaliação, né, do portal UOL, segundo a matéria, né, a escolha do Flávio Bolsonaro seria para manter, vamos dizer assim, para manter a liderança da família na direita brasileira, né? A família Bolsonaro embalou a decisão com um caráter pessoal de passagem de bastão. Flávio ressaltou que a carta foi escrita à mão. Esta forma de comunicação simbolizava uma escolha particular revelada por Jair Bolsonaro minutos antes de entrar no centro cirúrgico. Brasília foi pragmática, leu a escolha como um movimento da família para manter o poder. Um integrante do Partido Progressista resumiu que o lançamento de um filho de Bolsonaro transforma o clã em protagonista da direita conservadora pela terceira eleição nacional seguida. Assumir a liderança no processo permite definir o discurso e alianças. Ainda que Flávio prometa ser um Bolsonaro moderado, outra vez a linha mestra das propostas econômicas, políticas e de costumes sairá de dentro da família. Negociação de coligações passará pelo senador. O integrante do União Brasil ressaltou que o espaço para outros nomes da direita quase se extingue. Ele desenvolve o raciocínio dizendo que o eleitor internalizou que o contrário de Lula é o Bolsonaro. Logo, a chance de algum outro pré-candidato da direita crescer nas pesquisas praticamente se esgota. A corrida presidencial é vista como o maior palco da política, a época em que a maior parte da população presta alguma atenção no assunto. A decisão da família Bolsonaro foi evitar dividir os holofotes deste palco, impedindo que Tarcísio ou outro político ganhe projeção. O movimento do clã também ajuda no controle da direita no Congresso. Filiado ao MDB, um parlamentar disse que a indicação de Flávio aumenta a chance de a bancada bolsonarista, raiz, se reeleger na Câmara e crescer no Senado. Também reforça o discurso conservador defendido pela família. Ou seja, né, a avaliação aqui do portal UOL é de que o lançamento do Flávio Bolsonaro atrapalha, né, outros nomes da direita, por exemplo, o nome do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, que é o queridinho da Faria Lima, né, é o queridinho aí dos empresários. O Tarcísio de Freitas está, vamos dizer assim, estaria prejudicado por essa indicação, já que na cabeça do povo brasileiro, segundo a matéria, né, a oposição, quem faz oposição ao Lula seria o Bolsonaro, seria, vamos dizer assim, o personagem mais interessante para a direita e para a oposição ao governo Lula, né? Porque traz o nome Bolsonaro e o nome Bolsonaro está ligado a essa, vamos dizer assim, essa disputa, né? Entre direita e esquerda, e por isso a avaliação é que eles preferem o risco de perder para o Lula, mas continuariam como referência da direita, né? Então é aquela história, a gente perde, mas perde mantendo a família no, vamos dizer assim, no foco, né? No holofote aí da política brasileira. Então esse destaque do portal UOL. No Correio Brasiliense, destaque de Brasília, a análise sobre quem vai pagar a conta do rombo de 41 bilhões do Banco Master.
né? O caso expõe o velho modelo brasileiro: privatização dos lucros, socialização dos prejuízos. Mas põe o STF e o Congresso em rota de colisão e forte desgaste na opinião pública. O ponto mais sensível do escândalo do Banco Master é o custo final do rombo de 41 bilhões. Pensa bem, minha gente, olha, inicialmente a ideia é que o prejuízo seria de 11 bilhões, o que já é dinheiro demais, né? Mas a avaliação agora é que são 41 bilhões de reais. Bilhões, não é milhões não, hein? Bilhões, B de bola. Até agora foi apurado esse prejuízo, né? Que recai não apenas nos seus controladores, mas sobre a institucionalidade do nosso sistema financeiro. As regras desenhadas para evitar pânico bancário e proteger depositantes, com fundo garantidor de crédito, o banco liquidado pelo Banco Central, além desse montante em CDBs, tem uma carteira de 1 milhão e 600 mil de investidores a ressarcir. Esta não será paga pela Faria Lima no sentido abstrato, será por um sistema de mutualização, que transforma o prejuízo de um agente econômico em risco de todos. Trocando em miúdos, né? O banco faliu, deu um golpe aí de 41 bilhões, prejuízo para todo mundo. Tem o fundo garantidor é um fundo que tem recursos para garantir até 250 mil de investimentos no banco, né? Então, quem investiu até 250 mil no CPF ou no CNPJ, né, vai ter esse dinheiro de volta. Quem investiu mais que isso, perde o que investiu a mais, né? E, é claro, né, quem não tem essa garantia vai ficar no prejuízo, né? Ou seja, prejuízo no bolso para os brasileiros que acreditaram nessa farsa do Banco Master, né? Interessante é que o proprietário, o dono, que foi preso, não ficou preso nem uma semana, né? Já está fora e cuidando da vidinha dele, né? Tá certo? É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa. Fica aí que eu volto já já, só um minutinho. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4
4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 25 minutos. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com o programa Edmar Silva. Hoje é o segundo programa de 2026, né? Segundo programa. A gente teve aí uns dias de recesso, né? No programa, mas estamos de volta para trazer para você as principais notícias do dia, para debater aqui, né? Os assuntos que estão aí no dia a dia da cidade, do estado de Goiás e também, é claro, do Brasil, né? E, por que não dizer, do mundo inteiro, né? A gente traz aqui os principais destaques do dia para você ficar bem informado, né? Você sabe que a informação é fundamental, né? Você precisa saber o que está acontecendo no mundo, acontecendo ao nosso redor, né? Isso é importante porque isso dá clareza na nossa mente das coisas, né? E quem está bem informado não dá bobeira, né? Tem gente que dá muita bobeira aí, compartilha muita mentira pela internet, né? Compartilha muita fake news. A palavra fake news, ela nada mais é do que mentiras, né? Coisas enganosas que são publicadas. E muitas vezes a gente republica uma coisa que a gente faz isso por não estar bem informado, né? Então a gente precisa saber se aquilo que a gente está compartilhando é verdade, né? Precisa buscar em sites de notícias validados, né? Se aquilo que a gente está compartilhando é realmente realidade, né? Tem muita gente que cai aí em falcatruas, cai em golpes, né? Porque não analisa, não vai a fundo nas questões. Então, o nosso programa, o nosso objetivo é informar, é trazer informação de qualidade, é destacar as principais notícias do dia, o que está acontecendo no Congresso Nacional, o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal de Anápolis, na Prefeitura, no Palácio das Esmeraldas, no Palácio do Planalto, né? No Supremo Tribunal Federal. Então é isso, né? O nosso objetivo é informar, é trazer o que está acontecendo no dia a dia do nosso país. Por quê? Porque a gente é chamado para tomar decisões, né? Esse ano é um ano de eleições. Esse ano de 2026 é um ano especial. Por quê? Nós temos eleições para 5 cargos, né? Nós temos eleições para deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? No Legislativo. E no Executivo a gente tem
eleições para governador de Goiás, né? No nosso caso aqui, governadores dos estados e do Distrito Federal, e nós temos eleição para presidente da República, né? Então, todas essas eleições, elas, de alguma maneira, elas mexem com a gente. Por quê? Porque quando eu escolho um vereador, eu estou escolhendo alguém que vai me representar na Câmara Municipal da cidade, né? Quando eu escolho um prefeito, também eu estou escolhendo alguém que vai me representar administrando a cidade, né? Então, aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa de fazer, tem a ver com a minha escolha. Se ele é bom, né, parabéns para mim, porque eu escolhi bem. Mas se ele é ruim, se ele não faz aquilo que a população precisa, né, que a população espera, a culpa é de quem? A culpa é de quem fez lá, né, votou nele lá na urna eletrônica. Se o governador é bom, né, se o governador faz um bom trabalho, a responsabilidade é de quem? É de quem votou nele também, né? Se o presidente da República é alguém que pensa no povo, que ajuda o povo, que está preocupado com as necessidades do povo, a responsabilidade também é de quem foi lá e colocou o voto na urna, né? Foi lá e digitou lá na urna eletrônica o número do seu representante. Então é muita responsabilidade, né? Porque às vezes a gente culpa os outros, mas a gente não pensa que nós temos escolha, né? Nós temos escolha. E quem é bem informado não cai em conversa fiada, né? Quem está bem informado, quem sabe as coisas do que está acontecendo, pode olhar e dizer, não, esse cara está falando isso, mas não é assim que está acontecendo, né? Esse camarada está defendendo tal coisa, mas lá no Congresso, quando foi para votar lá a lei, ele votou diferente, né? Então é isso. Você fica bem informado, né? E isso vai refletir lá na sua conta bancária, sabia? Isso vai refletir no seu salário, né? Vai refletir lá no preço do arroz, do feijão, né? Da carne. Então, o nosso voto, ele é responsável por tudo isso. Mesmo que a gente pense, não, eu sou só um, né? Eu sou só um, é só um votinho. Não. O seu voto, né? Unido aos demais, faz com que as decisões sejam tomadas a favor ou contra, né? A favor ou contra você, né? A favor ou contra nós. Deixa eu tirar esse setinho aqui na minha cara que está perturbando. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos que está com a gente já, né? Vários anos, sempre aqui no segundo bloco. O Libório traz as principais informações direto da capital. Vamos ouvi-lo. Edmar Silva. Edmar Silva. Aumenta os casos de depressão entre as pessoas idosas. A GR abre licitação para 153 linhas de transporte intermunicipal. Fortes chuvas voltam a atingir Goiânia e várias cidades do interior. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 21 de janeiro, quarta-feira. Estes são os nossos destaques. Goiânia voltou a registrar chuvas fortes ontem, de madrugada e no final da tarde. Uma mãe ficou presa dentro de um carro em que ela estava com a filha e uma bebê de apenas 6 meses de idade durante o alagamento e precisou ser resgatada. Várias pessoas foram desabrigadas devido ao alagamento. Em Caldas Novas choveu em 24 horas, o que era esperado para 12 dias. E a previsão é de que as chuvas vão continuar essa semana, tá? Bom, até que enfim, ao que parece, as chuvas chegaram para valer. Bom para encher os lagos e também das hidrelétricas e os rios e os córregos que estavam com baixo volume de águas. Através de articulações da FAEG junto ao governo do estado, foi possível a prorrogação da não exigência de licença ambiental para a prática da agricultura e pecuária em larga escala. Tiago Castro, analista do GTEC da FAEG, dá mais detalhes. Bem, Libório, é bom informar os produtores rurais que assim, a agricultura de sequeira e pecuária extensiva eram previstos a inexigibilidade, né, do licenciamento junto ao Estado.
E quando, para nossa surpresa, em negociação também, né, junto com o Estado, a Federação da Agricultura conseguiu a prorrogação e saiu a instrução normativa da SEMAD número 1 de 2026, prorrogando até dezembro de 2026 a agricultura de sequeiro e pecuária extensiva de qualquer tamanho hoje para o estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado comentou nas redes sociais o resultado preocupante do Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica (ENAMED) divulgado pelo INEP esta semana. De acordo com o INEP, 107 cursos de medicina apresentaram desempenho insatisfatório com notas 1 ou 2 numa escala que ia até 5. Caiado chamou de betes travestidas de faculdades. Disse ele, são betes travestidas de faculdades, como o médico e o governador afirmam. O resultado do ENAMED escancara um estelionato educacional. A formação médica virou um jogo de azar e quem perde é o paciente. Sentimentos persistentes de tristeza, solidão e perda de interesse pela rotina ainda permanecem subdiagnosticados entre os idosos do Brasil. Dados analisados por pesquisadores da Unisul e da University College London revelam que, embora 15,9% das pessoas com mais de 60 anos relatem sintomas compatíveis com depressão, apenas 37,3% desse grupo receberam diagnóstico médico formal. Em termos práticos, pouco mais de 4 em cada 10 casos são reconhecidos pelo Serviço de Saúde, ou seja, falta atendimento. O professor Edson dos Santos, 31 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra um poste de iluminação em Catalão. Ele ia para a escola trabalhar. O governo de Goiás abriu 153 opções de itinerários para o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros com a publicação do edital de chamamento público pela Agência Goiana de Regulação. O certame revoga editais anteriores, de 2025, e permite que empresas interessadas se habilitem para operar linhas regulares em regime de livre concorrência e sem exclusividade. Continua a polêmica em torno do IPASGO em relação ao atendimento pelo plano de saúde. O Instituto foi privatizado por exigência da Agência Nacional de Saúde e muitas mudanças aconteceram. A proposta que tramitou e foi aprovada pela Assembleia Legislativa recebeu resistência por parte dos deputados de oposição. Os valores das mensalidades foram reajustados e, mais recente, foi aprovada a cobrança de contribuição de dependentes. A deputada Bia de Lima, desde o início, foi contra essas mudanças e já alertava para o que poderia acontecer. Nós avisamos quando foi para poder colocar o IPASGO regido pela ANS que seria isso. Não ia melhorar, ficaria mais caro, a situação ficaria insustentável a tal ponto de termos que abandonar o IPASGO. Será o Benedito? Será que nós vamos ter que abandonar o IPASGO? Vamos ter que procurar outro plano de saúde? É isso que o pessoal da educação já vem me pedindo há algum tempo. Eu sei que nós fazemos parte aí, 50% dos usuários do IPASGO são da educação e, lógico, toda a minha vida eu defendi o IPASGO, toda a minha vida defendi. Agora, está chegando um momento que, além de você não ter o atendimento do jeito que precisaria, principalmente o pessoal do interior, que continua não tendo, o pessoal do interior só paga. Na hora que ele precisa não ter um atendimento, fica inviável. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo direto de Goiânia as principais informações do dia, né? E um destaque aí para a deputada Bia de Lima, do PT de Goiás, que é professora, né? Presidente do Sintego, Sindicato dos Professores de Goiás, falando aí sobre o IPASGO, né? A reclamação com relação ao IPASGO. O IPASGO, que é o sistema de saúde dos trabalhadores no Estado, né? Tem sofrido aumentos, o desconto sempre aumentando, né? Os valores aumentando, as dificuldades para quem paga, e na hora que precisa, né? Ou precisa correr, por exemplo, ela mencionou o pessoal do interior, né? Vamos pensar aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis tem um atendimento razoável, mas muitas das consultas e muitos tratamentos precisam ser feitos em Goiânia, precisa se deslocar para Goiânia. Ou seja, né? O governador, né? Aumentou os descontos, privatizou parte do IPASGO e agora
né, quem sofre são os trabalhadores. É quem precisa, né? Quem paga a conta precisa do atendimento e nem sempre consegue o atendimento que está buscando. É isso aí. A deputada Bia de Lima, né, se manifestou, o deputado Antônio Gomide também tem se manifestado aí em relação às decisões do governador Ronaldo Caiado em relação ao IPASGO, que nos últimos tempos está ficando inviável para os trabalhadores do estado de Goiás. É isso. Muito bem, o Libório falou também sobre a questão das faculdades, as universidades, centros universitários de Goiás que tiveram desempenho considerado insatisfatório na avaliação de cursos de medicina. Eles podem ser punidos pelo Ministério da Educação, pelo MEC. As instituições participaram do Exame Nacional, deixa eu só fechar isso aqui, elas participaram do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, né, em 2025, e receberam notas de 1 ou 2, as mais baixas do exame que mede a qualidade de formação médica no país. As notas do ENAMED variam de 1 a 5, sendo consideradas satisfatórias pelo MEC apenas as faixas 3, 4 e 5. Em Goiás, os cursos que obtiveram as piores avaliações estão distribuídos em diferentes municípios, né? Na faixa de nota 1, ou seja, a nota pior, né? A pior nota foram avaliados negativamente os cursos da Faculdade Zarnes, em Itumbiara, a Unicerrado, em Goiatuba, o Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam, de Aparecida de Goiânia, a Universidade de Rio Verde, a UniRV, nos polos de Goianésia e Formosa. Já na nota 2, aparece a Universidade de Rio Verde, nos campos de Aparecida de Goiânia e Rio Verde, a Faculdade Morgana Potrich, a FAMP de Mineiros e o Centro Universitário de Mineiros, Unifimes, nos polos de Trindade e Mineiros. Segundo o MEC, os cursos que receberam notas 1 e 2 serão submetidos a ações de supervisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Entre as medidas previstas para os cursos com nota 1 estão a suspensão do ingresso de novos alunos ou a redução de oferta de vagas, conforme o desempenho, além da suspensão na participação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e outros programas federais. Deixa eu ver aqui o que temos mais aqui. Em nota, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o objetivo do exame é traçar um diagnóstico da formação médica no Brasil, identificando tanto as instituições de bom desempenho quanto aquelas que precisam melhorar. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o CREMEGO, destacou em publicação nas redes sociais que nenhum curso de medicina do Estado alcançou nota máxima, ou seja, nenhum conseguiu nota 5. Para a entidade, os resultados evidenciam os impactos da abertura indiscriminada de escolas médicas sem suporte técnico e prático necessário para a formação adequada de novos profissionais. Então é isso, né? As faculdades de medicina de Goiás avaliadas aí, a maioria delas com nota 1 e 2, num percentual que vai de 1 a 5, né? Então, lamentável que as faculdades estejam assim, mas parabéns ao governo que faz a avaliação, né? Ao Ministério da Educação, que avalia e cobra a melhoria no ensino. E olha que curso de medicina em lugar nenhum é barato, né? Todos os cursos aí, para fazer curso de medicina, tem que ter bala na agulha, né? Tem que ter grana para fazer os cursos, e aí você tem cursos de péssima qualidade. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las.
Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. 87,9. Tá na mais, tá bom demais. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 44 minutos. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Estamos de volta com mais um bloco de programa das notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você fica sabendo aqui todos os dias a partir das 8 da manhã, ao vivo, reprise ao meio-dia e também às 21 horas. Você fica bem informado, né, do que acontece de mais importante no noticiário nacional e também no noticiário da cidade, é claro, né? Quero abraçar o pessoal que está comigo na nossa live no Facebook. A Maria Nova Silva desejando a todos um bom dia, né? E a proteção do nosso bondoso Deus. Quem mais? A Missão Batista Cunha, lá em São Paulo. Um abraço para o pastor Maurício, irmã Vívia. Um abraço para todo mundo lá em Cunha. Eu quero ir lá, né? A gente precisa ir lá conhecer a Missão Batista em Cunha, lá perto de Lorena, no estado de São Paulo. Um abraço, pastor Maurício. Um abraço, irmã Vívia. Um abraço para toda a família, né? Aí em Cunha, no estado de São Paulo. Tá certo? É isso aí. Um abraço para o Manuel Alves da Silva, meu querido irmão e companheiro, lá no Parque Brasília, também ligado, também desejando um bom dia aqui para Mais FM. Você que está ouvindo, você que está ligado em 87.9, né? Um abraço aí do irmão Manuel. Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, ele que está sempre ligado. Eu prometi ontem uma matéria, uma reportagem que ele fez, né? E na semana passada eu acabei não conseguindo editar a matéria aqui, mas amanhã eu prometo que amanhã eu vou trazer, tá bom? Que mais? O pastor Nilson Carlos também deixando o seu bom dia para nós aqui, obrigado pelo carinho. Quero abraçar o pastor Joel Vicente Fernandes lá em Caldas Novas. Encontrei o pastor Joel outro dia, ele diz: olha, Edmar, tô sempre acompanhando lá, tô sempre ligado, né? O pastor Valdete lá em, como é que chama lá? Uruaçu, também é outro ouvinte assíduo aqui do nosso programa, tá sempre bem informado, né? É isso, abraço para esse pessoal aí. Quem mais, hein? Deixa eu ver aqui, o meu amigo Antônio Silvio lá na Vila Jaiara, sempre ligado, sempre acompanhando. O ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Círio Miguel, também, nosso parceiro, tá sempre ligado, né? Um abraço pro pessoal da Ótica Formosa. A Ótica Formosa é nossa parceira aqui na Mais FM. Um abraço pro vereador Jackson Charles, né? O vereador aqui da nossa região. Tá sempre atento aí às necessidades da região, né? É isso aí. Um abraço pro Marivaldo Santos, né? O Marivaldo Santos da Rádio MCS, também sempre conectado com a gente. Eu estou me esquecendo, a Maria Santos, lá no centro, sempre ligadinha, né? Sempre acompanhando o nosso programa aqui na 87.9. Obrigado, Maria. Obrigadão, viu? É isso aí. Tá gostando do nosso programa? Gostou aqui da nossa live? Compartilhe com seus amigos, né? Compartilhe aí para trazer mais gente para estar aqui na 87.9 de Anápolis. Lembrando para você que às 7 da manhã tem o programa Ponto de Vista, né? O Ponto de Vista é um programa evangélico com
com as mensagens da irmã Lia Rezende, lá de Mineiros, e do pastor Saulo Batista do Nascimento, né? E eu de vez em quando também estou aqui dando meu pitaco. Às 22 horas tem Gotas de Eternidade. Gotas de Eternidade é um programa que tem mais de 30 anos no ar. Só aqui na Mais FM, eu acho que já deve ter uns 12 anos, né? Acho que tem mais ou menos 12 a 13 anos que acontece. O programa acontece às 22 horas, das 22 às 23. Tem a participação, a direção do pastor Saulo Batista do Nascimento. É isso? É isso aí, né? Muito bem. Eu quero convidar você para entrar no TikTok. Você está no TikTok? Se você está no TikTok, entra aí no TikTok da Rádio Mais FM. Rádio Mais FM. Coloca lá, @Rádio Mais FM. E você vai acessar o nosso TikTok aqui da rádio. A gente está começando, né, aqui no TikTok da rádio. Por quê? Porque o TikTok hoje é a maior rede do Brasil. Né? Uma das supera as outras que estão aí no ar, né? Então a gente está investindo também em divulgar aqui o trabalho nosso. Daqui a alguns dias nós vamos transmitir o programa também pelo perfil do TikTok. Né? Por quê? Porque é um perfil que está crescendo muito, né? Tem muitas novidades e é muito interessante, tá bom? Então, se você não está no TikTok, faz a sua conta e acessa lá a conta do TikTok e acessa também a minha conta, tá bom? A minha conta é @Dr. Edmar Silva. Eu vou tirar esse DR aí porque está dando confusão na cabeça do povo, né? Mas Dr. Edmar Silva no TikTok. Você acompanha o nosso perfil e pode comprar lá na nossa lojinha, né? Agora a gente tem lojinha. Agora a gente tem lojinha no TikTok. Você pode ir lá comprar, né? Comprar o quê? Comprar livros, compra Bíblia, compra o que mais? A Bíblia também é livro, né? Compra livros, compra perfumes, compra camisetas. Tem muita coisa lá, tá? É um verdadeiro shopping, tá bom? Um abraço pro meu amigo Reginaldo Ribeiro, né? O Reginaldo Ribeiro, que é responsável aqui pela nossa plástica, né? Pelas nossas vinhetas, nossos spots. O Reginaldo Ribeiro, ele está de férias lá em Porangatu. Abraço pro pessoal de Porangatu, tá certo? Isso aí. Rapaz, o nosso tempo está passando aqui. Vamos às notícias da cidade? Deixa eu pegar aqui os principais sites de notícias da cidade. Eu começo pelo Portal 6. O Portal 6 traz uma notícia aqui interessante. É o fim dos orelhões. Goiás ainda tem 102 telefones públicos em funcionamento. Sabia? Você sabe o que é orelhão? Outro dia eu estava mostrando para o meu neto, né, o Patrick, falou: você sabe o que é isso, Patrick? Ele disse: não, vovô, o que é isso? Eu disse: isso aqui é um telefone, isso aqui é um orelhão. E mostrei para ele lá a foto, né, de um orelhão que tem perto de casa, né? Lá perto de casa tem um ainda. O telefone arrancaram, né? Mas pelo menos o chapéu, né? Esse negócio aqui do orelhão tá lá. Então, os orelhões, símbolos históricos da comunicação no Brasil, chegaram oficialmente ao fim em Goiás e em todo o país. Os aparelhos, que durante décadas foram essenciais para milhões de brasileiros, começaram a ser retirados das ruas neste mês de janeiro, após o encerramento das concessões do serviço de telefonia fixa. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ainda existem 179 telefones públicos no território goiano. Interessante, né? Ainda tem 179 funcionando. E tem um punhado aí que não funciona mais, né? E esse que tem lá perto de casa, até tirei uma foto dele outro dia lá, postei aqui nas redes sociais, um orelhão, né? Tem muita gente que não sabe o que é orelhão. Tem muita gente que não sabe mais o que é um telefone fixo, né? Aquele telefone que fica lá na mesinha da sala. E a gente teve muita dificuldade, teve gente que teve muita dificuldade de entender que aquele telefone não precisava mais, né? Aqui na Mais FM a gente tinha dois, foi uma luta pra gente se livrar daqueles telefones. E aí hoje a gente só usa o quê? O celular, né? Hoje todo mundo tá aqui, ó, nessa pecinha aqui, ó. Então provavelmente o seu filho, o seu neto, né, nem sabe o que é um telefone fixo, né? Muito menos um orelhão. Fala: vamos ali no orelhão. Ele vai pensar muitas vezes, né? O que é isso? Meu Deus.
É isso aí, né? Muito bem, o Portal Contexto traz uma notícia importante e interessante. Diz o seguinte: o ministro da Saúde deve vir a Anápolis inaugurar radioterapia da Santa Casa. A Santa Casa vai inaugurar uma nova unidade, né? E nessa unidade, com serviço de radioterapia para o tratamento de câncer. E tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde. O investimento é na casa de 13 milhões de reais, via Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. O governo federal, portanto, né, através do novo PAC, o que é o PAC? O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Esse é o chamado PAC 3. O governo Lula criou esse negócio, né? Foi o Lula ou foi a Dilma, hein? Nem sei, mas acho que foi o Lula que criou essa ideia de PAC. O que é? Um programa, é um plano de crescimento. É um plano que investe em obras, que constrói escolas, que constrói creches, que constrói hospitais, que constrói estradas, que constrói navios, que constrói portos. Ou seja, é um programa do governo, onde o governo pega o dinheiro e coloca nessas obras. Isso gera o quê? Isso gera emprego, né? Porque as pessoas têm trabalho e gera também benefícios para a sociedade. No caso aqui de Anápolis, esse novo hospital, vamos dizer assim, né? Ele custou 13 milhões de reais. Então é 13 milhões do governo federal investido na cidade e na região, né? Já que Anápolis é polo aqui da região. A informação sobre a vinda do ministro Alexandre Padilha foi dada pelo diretor de programa da Secretaria do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, no último dia 16, na solenidade de assinatura de ordem de serviço na construção da Policlínica, que também é um investimento com recursos do PAC, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, com investimento de 30 milhões para a construção e aquisição de equipamentos. O município também está sendo contemplado na área de saúde com recursos para a implantação de 2 UBSs, né, Unidade Básica de Saúde, localizadas na Vila Esperança e no Jardim das Primaveras, primeira etapa. Né? Ali na Vila Esperança, quem conhece lá, sabe que a UBS lá é numa casa alugada. Então, o governo federal vai fazer uma nova UBS na Vila Esperança e também no Jardim das Américas, primeira etapa, Jardim das Américas, lá próximo ao Couto Magalhães, né, naquela região. Além disso, virão mais 4 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e kits de telesaúde. Certo? Então, boas notícias, o Portal Contexto trazendo aqui. A cidade vai receber aí, já está pronto, né, essa clínica aqui da Santa Casa, né, ali acho que é no Jardim, na JK, né, no JK. Custou 13 milhões. A nova policlínica será construída lá na região norte da cidade. Também, deixa eu ver o que está querendo. Sim. Também vai custar 30 milhões. E foi lançada na sexta-feira. O pastor Saulo esteve lá, eu não podia, fiquei sem carro, não fui impedido de estar lá. O pastor Saulo foi lá e gravou, inclusive, uma reportagem sobre esses assuntos, né? Fez lá alguns vídeos. Depois a gente vai trazer aqui no programa. Vou ver se eu consigo trazer no programa de amanhã. Tá certo? Então é isso. Bom, o portal... Nosso tempo está quase esgotando aqui, meu Deus do céu. O programa está ficando pequeno, né? Bom, o portal Anápolis Diário, ele traz a seguinte matéria. Uma matéria meio preocupante, né? De Manchester a Nova Detroit. Anápolis desacelera, encolhe, enquanto ninguém parece perceber. O problema vai além do PIB, com registro de prejuízo na arrecadação em repasses de ICMS cada vez menores no coíndice, diminuindo a participação da cidade no bolo estadual. Economista faz alerta sobre o momento da cidade. Então, o Rafael Tomazetti e o Henrique Morgantini escreveram essa matéria, né? Há quem chame Anápolis de Manchester Goiana, sem saber de onde viria o apelido com referência histórica. Já outros fazem presos a cenários do passado glorioso da explosão industrial do município nos anos 70. O apelido geográfico é uma referência à cidade inglesa
berço da Revolução Industrial no mundo. Então, o nome Manchester, Goiânia, né, foi tirado da cidade inglesa, com o mesmo nome, que foi berço da Revolução Industrial. Por quê? Porque Anápolis, né, na década de 70, quando criou o Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, era a cidade, né, na década de 70, de 80, 90, a maior cidade, economicamente falando, do estado de Goiás. Hoje, qual é a situação? Hoje a cidade está perdendo o espaço para Aparecida de Goiânia, né, que virou a segunda maior cidade de Goiás, e também para Rio Verde, que é a capital do agro, né? Então é isso. O Henrique Morgantini e o meu amigo aqui, deixa eu ver quem? Foi o Morgantini e o Rafael Tomazetti escreveram essa matéria chamando a atenção para o DAIA, né? O DAIA é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, é a maior fonte de ICMS de Goiás, mas está estagnado, né? Está estagnado. Tem lá a fábrica abandonada, que não vai para frente, que não consegue fazer outra, que não vende. Tem lá a expansão do DAIA. Eu vi teve um deputado que falou há 2, 3 anos atrás, olha, no mês de maio vai chegar tantas empresas lá para o DAIA 2, né? Para o DAIA, onde era a plataforma multimodal. Sabe quantas empresas chegaram lá, passados mais de 2 anos? 0, nenhuma, né? Então o camarada anuncia, faz propaganda, ganha voto em cima das notícias positivas e depois não se confirma, né? Então o que é preciso? É preciso um olhar especial do governo do estado para o DAIA, é preciso um olhar especial, não é só dizer que é de Anápolis, né? Não é só dizer, eu nasci em Anápolis. Nasceu, mas está fazendo o que pela cidade? Hein? Fala para mim. Você que manda para mim aí, ó, qual é a obra do estado, do governo Caiado, que está sendo feita em Anápolis? Manda para mim aí no 995294013. Eu quero saber. Mas eu sou ignorante, não sei onde está, não vi. Você viu? Manda para mim. Onde é que estão as obras do governo Caiado? Aqui na cidade. Tá? Manda para eu. Manda para mim. Gente, olha, o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Um abraço para todo mundo que está aqui na nossa live. Compartilha aí com seus amigos, né? Não se esquece, vai lá no TikTok, abre lá, Rádio Mais FM Anápolis. Rádio Mais, deixa eu ver, é Rádio Mais FM APS, eu acho. @Rádio Mais FM APS de Anápolis, tá bom? Vai lá no TikTok, segue a gente. É isso, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Como diz Tiago, né? Se Deus for conosco e nos permitir, estaremos de volta amanhã às 8 da manhã, ao vivo. Para você que não pode ouvir ao vivo, o nosso programa está no ar ao meio-dia e às 21 horas, a nossa reprise diária. Ok? Um abraço para você, obrigado pelo carinho, até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, tá bom demais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Aqui só toca música boa. Na Mais tem sempre uma novidade. Rádio
Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Uma ótima manhã pra você na Rádio Mais FM, 9h03. Mais FM. Agora, bom dia, alegria.